Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou reagir aqui a uns 4 vídeos de Dinossauro vs Aliens, um filme que nunca foi para o cinema. Tô um pouco cansado, mas estou fazendo aqui mesmo assim. Caso vocês tenham interesse em ver se eu reagir, aqui é o canal dele, João Soares, ponto, abre parêntese, Godzilla Prime, fecha parêntese. Muito obrigado, vamos lá assistir. Vocês começaram essa guerra e ela acaba aqui. Nós já vimos de tudo nesse mundo. Um T-Rex com som de Zilla. Dinossauros Agora eu já vi de tudo. Etc, etc, etc. E o nosso fascínio pelas criaturas só cresce a cada ano. Mas e se te contar de um projeto que nunca teve um final? Sim, um confronto entre dinossauros e alienígenas. Aí você se pergunta o que teria acontecido. Os dinossauros teriam sucumbido a essas criaturas de outro planeta? Ou os dinossauros revidariam e saberiam se defender? A resposta é simples. Sim, se defenderiam. E eu vou explicar o porquê que essa história nunca teve um final definitivo. Hoje nosso professor é o João Soares. Como assim? Se essa história era tão interessante, por que nunca teve um final? É simples, essa história em quadrinhos foi um fracasso. E ela acontece bem em um período fictício, pois nós temos espécies diferentes vivendo no mesmo lugar, na mesma época, como qualquer outro filme. E por que eu disse filme? É simples, essa história em quadrinhos iria ser adaptada para tela grande. E teria sido muito bom. Bem, temos várias espécies eu acho que seria bom mesmo. No decorrer da história, como Triceratops, Anquilossauro, Saurópodes e Espinossauro, Baryonyx, entre outros. Mas os dinossauros desse comic não são dinossauros comuns, pois eles têm culturas, regras, tatuagens, armas, armaduras. E como você se pergunta como eles fizeram isso, não tem como saber, já que a história de quadrinhos não explica. Provavelmente se fosse adaptado Clonaram num usando filme, Ark Survival. talvez iriam tocar nesse assunto. Agora os ETs. Os alienígenas chegam na Terra bem basicamente, tentam dominar o mundo, e o motivo não poderia ser mais inesperado. Eles precisam de hospedeiros para poderem incubar as suas crias, já que como eles não têm genitárias, eles precisam se reproduzir de alguma maneira, e a espécie deles estava acabando. Então eles precisam iniciar a Operação Domínio. E o que é isso? Eliminar a espécie dominante, ou seja, os dinossauros, que na verdade não são uma espécie, são um grupo de animais com várias espécies, vocês entenderam. Mas para eles, os dinossauros são criaturas estúpidas, lentas e sem sentimentos nenhum. Claramente uma espécie de referência como os paleontólogos imaginavam que eram essas criaturas antigamente. Mas, apesar de tudo, os alienígenas aprendem do pior jeito possível que esses animais têm, como eu já disse, culturas, tatuagens, armaduras e regras e normas. E, como sempre, os planos deles vão por água abaixo quando eles percebem que os dinossauros sabem se defender. Os dinossauros dessa história em quadrinhos têm um alfa, que parece um tiranossauro, porém com o crânio de um triceratops. Um E ultimassauro. obviamente
eles Um têm, dinossauro é bom, hein? obviamente, uma cultura mais ou menos iguais à nossa. A história em quadrinhos não explica como é a cultura desses dinossauros, já que, Uau. bem, uma história de quadrinhos foi cancelada, não é explicado as regras ou os costumes desses dinossauros. Porém, se tratando de animais, provavelmente eles só matam outros dinossauros por traição, comida ou se apropriar do território. Os alienígenas descobrem que os mamíferos, que naquela época são parecidos com ratos, são basicamente positivos, já que os dinossauros não servem para os seus objetivos de incubar as suas crias. E eles escolhem eliminar os dinossauros, como eu já disse. Se bem que uma das alienígenas pergunta se deve ser feito isso, já que isso acabaria com a vida do planeta Terra. Ou seja, é uma discussão interessante que mostra que, apesar de que os alienígenas querem dominar o mundo, nem todos estão de acordo. Mas as coisas vão longe demais, eles acabam matando o alfa de todos os dinossauros, aquele, como eu já disse. De tanta E coisa como que eu se já não vi sobre bastasse, aliens, eles matam acho que eu as nunca crias do encontrei um que não Tiranossauro fizesse Rex, isso. protagonista Ou dessa dominar o história. planeta, ou destruir a raça E humana. com esse final, termina a história em quadrinhos com as seguintes frases. They had developed and specialized over hundreds of millions of solar cycles. And Shell was right. They were much smarter than we thought. T-Rex We were com a som de population of vida. 25,000. Nossa, They eu were tô countless. Desculpa aí. Expect consequences, she said. We had woken dragons. There was no need to translate. The meaning of the awful roar that hollowed out the night was easily understood in any language. It was a declaration of war. E esse é o final da HQ. Bem, gente, isso é tudo que nós temos da HQ Dinossauros vs Aliens. E como vocês viram, tinha muito potencial. O design dos dinossauros é incrível. O nível de... que essa história em quadrinho podia ter chegado no cinema é incrível. E vocês devem estar se perguntando, como teria sido o final? Bem, é simples. Ou os alienígenas teriam vencido, ou os dinossauros teriam vencido. E por que eu contei isso? É bem simples. Estão desenvolvendo um jogo baseado nessa história em quadrinhos. Ou seja, nós teremos um final para essa HQ que nunca foi finalizada. E supostamente teremos 2 finais. Um final bom e um final ruim. E por que digo isso? Porque a HQ não tem um final. Foi cancelada. Então tem 2 finais. Teriam 2 finais. Como eu já disse. Ele teria 2 finais. Ou seja, o final bom que os dinossauros vencem. E o outro que os aliens vencem. E os mamíferos são usados como incubadores, etc, Ou melhor etc, como eu já dizendo, expliquei. um fim bom e o outro Ou seja, ruim. finalmente teremos um final para essa série. Agora pode ter o serial. Me fale qual é o seu dinossauro favorito da série, como você acha que deveria ser o final. Obrigado por... Bom, reagimos ao primeiro vídeo. Agora, o quão bom seria se fosse com a Era dos Humanos, eu não sei.
Porque se os dinossauros sobrevivessem, os dinossauros iam devorar os humanos. E se os aliens sobrevivessem, os humanos iam ser extintos. Bom, agora dos dinossauros, eu já não sei. Bom, vamos reagir aqui. Dinossauros versus aliens em português. Os aliens. It's him. I think he's dead. Commander Kit, can you hear us? Commander Kit. Report on Planet X. Scout Commander Kit recording. By the time we reached the Blue Planet, we were out of fuel and out of hope. More than half our population lost to starvation or sickness during the 5 generations of the Great Migration. As the West Engine, the third of 4 great turbines, failed, there was nowhere left to go. We had no choice. We were a species sliding down the razor's edge to extinction. Our culture, our achievements, everything anyone ever lived or died for, all that beauty and meaning could so easily have been lost. So I leave this record for those who survive the end of worlds. This confession, this warning. Eita. Dinossauros com Did what we armadura. had to do. And I challenge you all to Usaram o say arco. you wouldn't do the Por same. acaso? Será que existia That essa doesn't arco mean aí? we were right. Herbívoros com som de... Viu agora? Yes, it was me. I was the one who found the Blue Planet. I brought us here. Acho que aqui So I são suppose the pirorráptors. responsibility for what happened began with me. Although I like to think maybe I'm just dodging guilt, but I like to think that there are some things that we do, not for ourselves, but for others, for the collective. Eita. Our leaders, our survival. No opposition at all might have made things easier. But who said the universe was built to give us everything we want, without a little hardship along the way? No matter who we think we are, or how important, we encounter obstacles in our path that we don't expect. We must face the fact that something, or someone, is standing in the way of what we want. Meu, coitadinho They morreu. have ideas of their own. Isso aí tá me lembrando do Vasatossauro Rex. We did Só que o not Vasatossauro é um clone do Tiranossauro. consider this a Ele clash of nunca cultures. existiu. We were too sure of our own superiority for that. Too certain of our strength. We assumed this world was put here to suit our needs. We expected it to yield to us naturally and without resistance. We should have known. Some rules Nossa, could esse never aí be já era. changed. They apply to every living thing at one time or another in our lives. The prize is there, within your grasp at last. Take your eye off the target, A batalha entre os even mundos. for a second. Ei, You pay the price. The hard way.
batalha? Um raptor. Ih, pegou o bichinho. E o ovo se chocou. Monsters of us all, or heroes. Ih, é o Alpha. Usaram muito vezes 98, hein? Meu amigo. A chegada dos aliens. Bom, episódio 2. Vamos lá. Were we like gods, come to walk among them, or something temporary, like weather? Were we an infestation of parasites? Were we a delivery of food or sport? O Alpha There were so viu many a questions we never chegada thought dele. to ask. Things. So when asked how did it begin, it's hard to answer without taking into account the history and character of our people. For me, something began when I handed the mammal the scientist's shell. I can't say why I did it. She was the nearest science worker. An impulse seized me. And something else passed between us. Potential futures seemed to suggest themselves, in which we were somehow together. I try to put it into words and fail. Ele já apareceu. Oh, não tá sozinho? Others would say it began when Chairman Rogue showed the natives what to expect from us. Even after Rogue vaporized its brain, the giant reptile continued to move, too proud to accept its own death. A few more steps, and it might have crushed him right there, at the very start of it all. But then its legs stopped supporting its weight. The regal lizard surrendered to gravity first, then oblivion. My first thought, one down. 100 million to go. Com apenas um raio, derrubou ele.
Episódio final. Understand, after centuries in space, only the most devout among us still anticipated a happy end, the migration. The rest agreed with the various prophets of doom who reminded us how we'd feel as our life support shut down. Drifting, choking, freezing in eternal darkness. Most of us hoped only to die naturally before the air ran out, or the processed algae tanks dried up, or before another engine failed, or the Ark collided with a space rock. A diet rich in anti-anxiety medication helped us to disregard our fears. Dominion training did the rest. Because the chances of finding a safe, warm harbor in the eternal black vacuum were minimal. We knew that. Yet we trained every day Pra of que our é lives. isso? As if Se our o lives líder já depended tá on it. morto, não tem mais o que fazer. We trained to wage wars on the inhabitants of other planets. Our Nossa, survival electrificado. depended on our readiness for battle. We kept our weapons polished, ready to use. Our first inclination was to shoot. Até os dinossauros saem correndo. In the playback, you can see how the little reptiles display looked more like self-sacrifice, something we overlooked, because we knew it was impossible. These were creatures lacking in all but the most basic intelligence. Pelo menos um deles Born and voltou e raised in salvou nature's isso. slum regions, nurtured on the lower slopes of evolution. Unthinking, driven by hunger, they were specimens, obstacles in our path, nothing more. That much, at least, was clear. Our epic pilgrimage through cold, dead space, from a world gone rotten, our unique, mythic destiny. These things gave us the right to stay alive, whatever it took, whatever that meant. Our whole culture agreed on that. All, except Shell. Science team, report to Central Laboratory. Proceed with specimen scan. Bloody-minded scientist Shell. A rainha? A Lily? Everyone needs to see this. No longer capable of natural reproduction, we grow our children in jars. With each new generation, more sickly, more frail than the last. But what if we could fortify our DNA with a more vigorous alien strand? Today, we're going to find out if that's possible. Bionegative. I see it. What did we expect? Here. Oh, great. Celestial engineer. The light. The light is green. This changes everything. So, the mammal specimen tested biopositive. We, in this world, are compatible, as the holy manual promised. Praise the engineer for his guidance. Let's not forget the hard work of the Navigator cast, Administrator Cole. You've done your job, friend. Leave the blood and guts to my soldiers. The real challenge is only beginning. It's our job to make sure our seed can take root and thrive. Scout Commander Kid. The green biopositive indicator tells us the mammal O species que será que eles vão fazer agora? not while giant flesh-eating reptiles are dominating the ecology. Sir, we're agreed. Dominion. Dominion is go. My intention was never to challenge Rogue's authority. You wanted me to see this? These are lizards, Scientist Shell. Primitive saurians. I see a brain the size of a whisker tip. And yet, they have armor, tools, decorative tattoos, ritual scarification, clear suggestions of rank, hierarchy, even social networks. So, I found deeper, more complex brain structures, be even fighting wars. I don't expect them to do anything but die.
If you come across anything else that might help us wipe them out, we'd be grateful. Wipe them out? These reptiles have ruled this world for 150 million years. At least, observing them can teach us things about how to live here that we might never learn on our own. Dominion is a rapid genocide doctrine. Before it starts, before we plunge headlong into a conflict we have no precedent for, give me some time to prove these lizards are intelligent. There's a reason for Dominion. Our numbers are limited. Survival depends on striking quickly and decisively, with no regrets. The world we left behind choked itself on Ele its quer own waste atacar o because our planeta ancestors inteiro thought they could para exist salvar apart from sua other forms of espécie. life. What's the point? I thought you were different from Roke. Exterminating an unknown species. Wrecking a planetary ecology. Expect consequences, Commander. Scientist Shell, please, don't complicate my simple life with this, Shell. It would be an error if I did not say that all my actions from that moment on were premeditated to regain Shell's favor. What I did next, I did for her. That was something else the monster and I had in common. Perhaps. Corvos? Ah, eu acho que eu sei qual é a cena. Except that monsters know nothing of finer emotions. É a cena que encontra os seus pequenos filhotes. Totalmente No name for love. queridos. A não ser um deles. But they had developed and specialized over hundreds of millions of solar cycles, and Shell was right. They were much smarter than we thought. We were a population of 25,000, and they were countless. Expect consequences, she said. We had woken dragons. There was no need to translate. The meaning of the awful roar that hollowed out the night was easily understood in any language. É, It was a isso declaration foi. of war. Declarou guerra E esse esse é o final regime, da né? HQ. Bom, galera, esse foi sobre os dinossauros versus aliens. Não sei bem o que mais vamos receber sobre as informações deste filme ou jogo, mas vamos esperar. Se você gostou, por favor, deixe